Mais uma vez aqui com vocês, para a gente se aventurar por esses caminhos e percursos da língua portuguesa. E hoje a nossa aula é especial para você que tem aquela dificuldade no momento de começar um texto dissertativo argumentativo. Fabiana, beleza, eu já entendi muito bem como é que se constrói uma tese, eu já entendi a questão lá dos dois argumentos, mas a questão é começar. O que eu faço? Que estratégia adotar nas primeiras linhas do meu texto? O que eu escrevo primeiro? Como é que eu começo? Geralmente dá esse branco, né? E geralmente isso é muito comum, porque eu escuto muito essa reclamação. A minha principal dificuldade, Fabiana, é iniciar o texto, é começar. Então fica ligadinho aí nessa aula, pega o caderno para fazer suas anotações, porque hoje nós vamos falar de estratégias expositivas. Isso mesmo. Quando eu falo em estratégias expositivas, eu estou falando em estratégias de dissertação, para compor, né, o texto dissertativo. E, gente, a apresentação do tema da redação da gente, a contextualização do nosso tema, nada mais é que um fragmento dissertativo, porque ali a gente percebe que estamos fazendo a apresentação do tema. Então, se eu estou apresentando o tema, se eu estou expondo o tema para o meu leitor, eu tenho ali, portanto, um fragmento dissertativo. Logo, eu preciso lançar mão e me valer de estratégias expositivas. Então, gente, querem saber como contextualizar o tema da redação de vocês? Vem comigo, acompanha tudo e não esqueçam de fazer as anotações de vocês. Por que isso é importante? A partir de agora, vocês precisam ir desenvolvendo cada vez mais a consciência de que caminho seguir e de que caminhos adotar para a composição do texto de vocês. O aluno que tira uma nota 1000 em uma redação do Enem, um dos diferenciais desse aluno é que ele tem uma consciência muito grande em relação ao texto que ele está produzindo. Ele tem uma consciência muito grande em relação a quais estratégias são as melhores para ele utilizar diante daquele tema que ele tem em mãos. Então, é muito importante que você anote sim, que você tire suas dúvidas sim, né, que possam surgir aí em relação a esse tema, para que você também passe a dominar muito bem essas estratégias expositivas, para que, inclusive, essa dificuldade de iniciar o seu texto, ela seja resolvida. Por quê? Agora você não vai mais pensar assim, e o que eu escrevo na primeira linha do meu texto, como é que eu escrevo, como é que eu começo? Não. Depois dessa aula, você vai começar a pensar, após a análise da proposta de redação, qual é a melhor estratégia daquelas que eu estudei para eu contextualizar esse tema, para eu começar o meu texto, para eu dar esse pontapé inicial. Tá combinado? Então a gente vai começar a pensar assim agora, adotar essa postura mais madura em relação a esse ato de produção e começar a pensar em estratégias expositivas e não simplesmente o que eu começo a escrever, tá bom? Então observem junto comigo para a gente começar aí essa análise, observem comigo que esse momento de contextualização do tema é um momento puramente expositivo, né? Dissertativo. Eu estou ali apresentando o tema da redação para o leitor. Então, eu estou fazendo o quê? Dissertando. Então, o momento de contextualização é um momento expositivo. Por isso que essa aula de hoje é fundamental para a gente pensar em estratégias de contextualizar o tema. Vamos analisar aqui um fragmento, tá? A introdução, para ser mais precisa, de uma redação nota 1000 do Enem do ano passado, certo? Vocês vão acompanhar comigo e a gente vai começar a analisar esse parágrafo, a estratégia, né, pela perspectiva da estratégia empregada para a contextualização do tema. Observem só. Tivemos aí no ano passado, né, como tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam, gente, observe, eu destaquei aí para vocês justamente o períodozinho que compreende a contextualização do tema e observem que, para começar a contextualizar esse tema, a aluna se vale de uma estratégia. Vamos analisar que estratégia é essa. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, pelo que a gente observa aí, a gente consegue, né, entender que até aqui a aluna está apresentando o tema da redação ao leitor.
ela está fazendo o movimento que a gente chama de contextualização, certo? Observem que no período seguinte, ela vai estruturar a tese dela de uma maneira perfeita. Ela já insere as duas causas do problema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então vejam só, vamos nos deter aqui na contextualização, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje, estratégias expositivas. Nessa contextualização, o que a gente percebe? Que a aluna se valeu da citação da Constituição Federal para contextualizar o tema dela. O que ela pensou, gente? Eu tenho como tema a democratização do acesso ao cinema. Então ela pensa o quê? Como começar essa redação? Vejam que ela pensa pela perspectiva da estratégia. E aí ela diz, eu vou começar citando a Constituição Federal. Porque lá na Constituição Federal, nós temos a garantia do acesso à cultura. A cultura como direito de todos. Então eu vou começar citando a Constituição. Então observem que ela pensou na perspectiva de começar o texto dela se utilizando de uma estratégia, né? E aí a estratégia utilizada por ela foi a estratégia da citação. Ela começa esse texto dela de uma maneira muito feliz, que é fazendo uso da citação da Constituição, e com isso ela já consegue imprimir credibilidade para o texto dela. Ela consegue mostrar para o leitor que ela começa o texto dela se valendo de conhecimentos sólidos, de conhecimentos concretos. Então, perfeita aí a citação da aluna, né? A aluna consegue já, a partir das primeiras linhas do texto, uma vez que ela está se valendo de uma estratégia muito interessante, que é a estratégia da citação, ela já consegue imprimir credibilidade ao texto dela. Então, Fabiana, que outras estratégias eu posso utilizar? Vamos ver agora 4 das principais estratégias que podem ser utilizadas por vocês nesse movimento de contextualização do tema. Beleza? Vem comigo, vamos ver, confere aí. Olha só. Primeiro, definição. Essa é uma das estratégias mais simples e muito interessantes para serem utilizadas, né, na contextualização do tema. Consiste simplesmente, gente, como o nome está dizendo, em definir. Eu vou definir, né, a palavra-chave, eu vou definir a ideia central do meu tema, eu vou trazer o significado disso. Vejam como exemplo aí eu coloquei o tema do sedentarismo. Né? Sedentarismo, o grande mal do século. E aí, dentre essas estratégias de contextualização, a gente percebe que o aluno optou claramente por contextualizar o tema dele se utilizando, né, do significado do termo. O que é sedentarismo? Ou seja, ele se utilizou da estratégia da definição. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Então vejam que quando ele faz isso, ele já dá o pontapé inicial no texto dele e ele já também apresenta o tema para o leitor. O leitor já consegue entender que ele vai tratar no texto dele de sedentarismo. Lógico, ele está abrindo o texto dele falando, né, o que é o sedentário, então o texto dele vai tratar disso. E aí ele continua, né? Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Ele, nesse caso, já está inserindo a problemática para dar continuidade, fechando o parágrafo aí com a tese. Bom, pelo que vocês puderam perceber, a técnica da definição é uma técnica bem simples. Ela consiste em trazer o significado de uma palavra-chave. O aluno apresenta o significado dessa palavra-chave do tema para o leitor e, a partir disso, ele começa a inserir a problemática que gira em torno dessa ideia central do tema, para, em seguida, inserir as principais causas disso, fechando aí com a sua tese. Então, entendido? Primeira estratégia que vocês podem utilizar diante dos temas de redação, definição. Estratégia aí bem simples. Eu só tenho uma dica para vocês em relação a isso, tá? Cuidado para não definirem termos muito bobinhos. Palavras que já são amplamente conhecidas pelas pessoas, né? Cujo significado já é amplamente conhecido pelas pessoas. Por que isso? Por exemplo, se eu vou definir na minha redação o que é bullying, bullying já é um tema amplamente discutido, conhecido,
E aí não é interessante que a gente parta desse tipo de definição, porque o nosso texto vai começar definindo uma palavra que todo mundo já sabe, então ele não começa de uma maneira que vai empolgar o leitor. Agora, definir termos que são pouco conhecidos ou pouco discutidos é sim interessante para começar uma redação. Como assim, Fabiana? Ética, por exemplo, gente. O termo ética, ele é amplamente conhecido, mas não tão discutido quanto deveria. Então, é interessante eu começar o meu texto, se o texto, né, dialogar com essa temática, é interessante começar definindo o que é ética? Sim. Porque, embora, né, saibamos e tenhamos conhecimento desse termo, a definição de ética, essa questão de parar para definir o termo, ela não é, né, amplamente discutida, não é amplamente conhecida do grande público, certo? Então, pensem aí no momento de vocês optarem pela definição, façam esse pequeno julgamento antes. É interessante, essa palavra é amplamente conhecida pelo leitor, não é, então é interessante, eu vou fazer a definição para começar o meu texto, beleza? Vamos aí para a segunda estratégia expositiva de contextualização de tema, tá? Segunda estratégia, vejamos. A citação, gente. Como já falei, né? Eu abri a aula da gente trazendo um exemplo aí para vocês de citação. Aquela redação do Enem, ela começava com citação. E aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor como funciona a citação, é interessante que a gente perceba que a citação, ela tem dois tipos. Ela pode ser citação, que a gente chama de citação literal, e a citação parafraseada, certo? Na citação literal, o que vai acontecer? Eu vou reproduzir palavra por palavra do que o autor falou. Eu vou reproduzir o texto dele literalmente. E aí, nesse caso, a citação deve aparecer entre aspas, certo? Já que eu estou reproduzindo palavra por palavra do que o autor disse. Já a citação parafraseada é aquela citação em que, com as minhas palavras, eu reproduzo a ideia, certo? Do autor. Eu reproduzo o pensamento desse autor, tá? Mas não me valendo de palavra por palavra do que ele disse. E aqui, gente, entra uma questão interessante. Muitos alunos, às vezes, acham que a citação ela só tem valor mesmo, ela só vale mesmo quando ela é literal. A citação parafraseada, o aluno já não acha muito interessante. Gente, a citação é uma estratégia expositiva que, sendo literal ou parafraseada, ela vai ter o mesmo valor no seu texto. Ela vai agregar ao seu texto o mesmo valor. Não tem isso de, só vale se for literal. De jeito nenhum. Até porque, quando um professor de filosofia, de sociologia dá aula, ele não está querendo transformar vocês em máquinas de decoreba. Eles não querem que vocês se transformem em máquinas para decorar palavra por palavra do que aqueles autores disseram. Então, você memorizou, a citação é curtinha, eu consegui memorizar de tanto que eu li, beleza. Mas isso não é o fundamental. Se você consegue entender as ideias do autor e consegue transpor essas ideias para o papel com as suas palavras, a estratégia da citação ela fica registrada ali e ela é fundamental para o texto do mesmo jeito, ela vai contar pontos para o texto do mesmo jeito e ela vai conferir credibilidade ao texto do mesmo jeito de uma citação literal, certo? Então, nem se preocupem com isso, não fiquem aí angustiados querendo se transformar em máquinas de decorar frases de autores, tá bom, gente? Se vocês entenderem os conceitos, se vocês entenderem as ideias que cada corrente filosófica, sociológica defende, isso aí já vai ser de fundamental valor no momento de compor o texto de vocês. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de citação literal ou parafraseada para iniciar um texto. Vejam só. Temos aí um exemplo de citação literal dentro do tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, e aí a gente já percebe a presença das aspas, porque a citação é uma citação literal. Então eu preciso apresentar dentro das aspas.
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do seu sistema de ensino, uma vez que este mostra-se defasado em virtude do histórico processo de negligência para com a educação do país, bem como o mau uso das verbas públicas destinadas a essa série. Percebemos aí um parágrafo completo, né? Em que até a tese, inclusive, está inserida, mas vejam que o que nos interessa aqui de maneira bem pontual é a estratégia utilizada para a contextualização. O tema trabalha sobre os desafios, trabalha com os desafios da educação no Brasil. Então, o aluno optou por começar o texto dele se valendo da estratégia da citação e já começou fazendo a citação de uma grande autoridade no campo da educação, que é Paulo Freire, certo? Essa é uma das estratégias muito ricas e utilizada por muitas das redações nota 1000 do Enem, tá bom? Vejam um exemplo aqui seguinte, da citação parafraseada. Mesmo tema, o que eu fiz aí? Eu transformei aquela citação literal que o aluno tinha feito em uma paráfrase. E vejam que a ideia continua a mesma, mas as palavras agora são minhas. Segundo as ideias do educador Paulo Freire, a educação sozinha não pode transformar a sociedade, mas sem ela é impossível que essa mudança ocorra. Então observem, por mais que eu tenha, retirado a citação palavra por palavra do que Paulo Freire disse, inclusive por isso eu retirei as aspas, a ideia do que ele colocou é a mesma. E aí, Fabiana, eu posso fazer isso sem medo? Com certeza, tá bom? Então, olha só uma observação em relação a isso. Cuidado, só tenha o cuidado de ter a consciência de que você interpretou adequadamente o pensamento daquele autor para que você possa fazer uma paráfrase adequada, tá certo? Então, vamos aqui para a estratégia de exposição seguinte. Estratégia da enumeração. Em que consiste a enumeração? A enumeração, gente, como o nome está dizendo, isso já lembra número, tá? Então, eu vou enumerar, eu vou apresentar uma sequência de ideias em relação àquele tema para poder contextualizá-lo. O tema aqui, no caso, era trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Então, vejam só, foram elencadas aí uma série de aspectos, em relação ao trabalho escravo. O que caracteriza esse trabalho escravo? O que configura o que a gente chama hoje de trabalho escravo no Brasil contemporâneo? E vejam que foi feita aí uma enumeração em relação a isso. Trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida, condições degradantes. Essas são apenas algumas das situações às quais alguns trabalhadores brasileiros precisam se submeter. O que caracteriza o que chama-se de trabalho escravo contemporâneo. Então vejam, o aluno aqui, ele elencou uma série de características que definem o trabalho escravo na contemporaneidade. Quando eu agrupo essa série de informações umas após as outras, nesse momento aí da apresentação do tema, eu estou fazendo uma enumeração. Eu estou apresentando uma sequência de informações sobre aquele tema para o leitor, para assim expor a situação que vai ser discutida no texto. Beleza? Achou simples essa e fácil? Ótimo! Se liga aí em mais uma que eu vou apresentar para vocês. A estratégia agora da comparação. Nessa estratégia aqui, o que acontece? Eu vou poder, é aquele momento em que eu posso trazer para o meu texto a realidade de outro país. Geralmente vocês têm essa dúvida, eu posso falar de outro país na redação, Fabiana? Se for para estabelecer uma comparação, sem dúvida. Então vejam só, o tema aqui é o histórico desafio de valorizar o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Então, vejam só, eu tenho aqui uma realidade que foi colocada, de Estados Unidos e Brasil, lado a lado, com o intuito de se estabelecer uma comparação entre esses dois países. Então, nesse sentido, eu posso sim tratar de outros países, trazer outras realidades para o meu texto, porque o meu interesse
a minha intenção ali é estabelecer uma comparação entre essas duas realidades. Então, é uma maneira bem interessante também de você começar a sua redação, estabelecendo uma comparação, já que os temas de redação do Enem tratam sempre de questões, né, de problemas sociais do Brasil. É uma estratégia super interessante. Se você tem conhecimento de como funciona em outro país, trazer para a sua redação essa estratégia. Começar o seu texto assim, apresentando a realidade de outro país para traçar esse paralelo com o Brasil. Entendido aí, gente? Por hoje a gente para aqui nessas 4 estratégiazinhas. Depois, em outras aulas, a gente vai conhecendo mais outras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. A gente se encontra para tirar duvidazinhas que possam surgir, tá bom? Em relação a esse tema. Tchau, tchau. Vocês são os melhores.